galerinha, será que vocês podem prestar atenção enquanto se sacodem de novo? Alô, galerinha, será que vocês podem prestar muita atenção enquanto se sacodem? Muito bem, dá uma sacudida para acordar, pessoal. Bom, para nossa aula de hoje, a gente tem vários desafios, hein? Então a gente vai precisar de várias coisas, mas é tudo coisa que a gente tem em casa, prometo, tá? Então, ó, para começar, se você tiver copinhos, ele não pode ser aquele de plástico muito mole, sabe? Então, aqueles copinhos de festa, essas coisas que não quebram assim, né? Pode ser pote também, dois iguais, tá? Dois iguais e aí um diferente. Eu não tinha um copo diferente aqui e eu queria tudo azul hoje. Eu tô toda de azul. Então eu peguei um chapeuzinho de festa, ó. Também pode ser. Ele fica um pouco muito levinho, mas a gente se vira, dá certo, tá? E aí a gente vai precisar de uma colher, ou eu peguei um grifa-texto aqui, mas se vocês saírem riscando a casa de vocês, ó. Então só é pra pegar caneta se você não for riscar nada, hein? Eu queria uma coisa azul, então eu peguei uma caneta, ó. Mas não é pra riscar nada, pelo amor de Jesus Cristo. Muito bom. A gente também vai precisar de uma folha sulfite. Eu coloquei aqui uma apostila minha, ó, positivo, para apoiar ela, para ficar durinho. E aí a mesma caneta que você usar para fazer aqui, você vai usar uma hora aqui nesse papel, tá? Então separa aí um papel e uma caneta. Ou ó, um giz de cera também, tá? Pode ser. E aí você também vai precisar, se você tiver aí na sua casa, tá? Porque eu sei que tem muita gente que tem. Eu peguei meu pianésio, ó, meu piano maluco, que vocês já conhecem, que eu trouxe pra cá. Então, a gente vai pegar um instrumento que a gente tenha aí na nossa casa. Pode ser um violãozinho, pode ser um pianinho de brinquedo, pode ser um chocalho, pode ser um tambor, pode ser um pandeiro, tá? Então, se a gente tiver um instrumento em casa, é legal. Muito bem. E a gente vai precisar de um cabide. Olha só, gente. Vamos lá primeiro. Um cabide. E eu cortei papel higiênico aqui. Se você tiver papel crepom colorido, é mais legal, né? Mas como eu não tinha e eu não posso passar de casa, então eu peguei papel higiênico mesmo. Então você fica aí na mesma que eu. Se você tiver papel crepom colorido, você usa. Se não, você usa papel higiênico que todo mundo tem em casa, não é mesmo? Então, olha só. A gente vai pegar 3 pedacinhos de papel e 3 prendedores de roupa para prender no nosso cabide aqui. E aí, os 2 primeiros pedaços, eles têm que ser bem iguaizinhos de tamanho. Eu vou até melhorar o meu aqui, porque não ficou assim 100%. Na hora que ele engancha, ó, deixa eu medir bem, aí você mede bem e deixa ele bem do mesmo tamanho, tá? Os 2 primeiros. Acho que agora ficou melhor. Então, os 2 primeiros do mesmo tamanho e o outro um pouquinho menor. Vou até diminuir mais ele para dar mais diferença. Tá? Olha lá. Então, ó, eu tenho 2 aqui do mesmo tamanho. Sossega, meu filho. Aí. E um menorzinho, ó. Igual e um menor, tá bom? Por enquanto é isso que eu tenho para dizer para vocês. Dá um pause no vídeo, vai lá providenciar tudo isso aqui, que eu sei que é muita coisa, não me matem.
e volta pra gente fazer a aula, tá? Vou esperar. Vamos dar um pause. Voltaram? Tá tudo aí? Tudo pronto? Então, eu decidi dar essa aula para vocês porque essa semana deu uma ventania aqui na minha casa que eu vou dizer. Achei que eu ia sair voando. Vocês também aí na casa de vocês? Ventou muito? Chegou a fazer barulho? Aqui eu moro no 8º andar. Então fazia até som o vento. E aí eu lembrei de uma historinha que eu queria contar para vocês, tá? Eita, essas cordas tão velhas, gente. Daí não haja Cristo que afine esse violão. Era uma vez um menininho chamado Pedro. O Pedro tinha medo de tudo, pessoal, de tudo mesmo. Ele tinha medo de chuva, ele tinha medo de escuro, ele tinha medo de barata, ele tinha medo até, sabe do quê? De joaninha. E a mãe do Pedro vivia falando para ele: Pedro, meu filho, não precisa ter tanto medo assim das coisas. E ele desesperado. Quando deu uma ventania na casa dele, ele ficou assim, se escondeu embaixo da cama e não tinha ninguém que tirasse ele de lá. Aí a mãe dele lembrou que ele adorava tocar bateria. E aí ela falou assim: Pedro, vem cá. O vento é igualzinho à bateria, um instrumento. Eu posso tocar um instrumento bem fraquinho e eu posso tocar um instrumento muito alto. Só um exemplo para vocês, né, gente? Ah lá, muito alto. E aí, quando o Pedro viu isso, o Pedro falou: é que pode ser verdade isso? A mãe dele falou: é, filho, vai por mim. É igualzinho o vento. O vento sempre tá por aí, mas às vezes ele é bem fraquinho e às vezes ele vem muito forte, balança as árvores e balança e forma ondas grandes no mar. Mas se a gente toma cuidado, fica em casa, não tem problema. Aí o Pedro foi lá muito animado, porque ele não precisava mais ter medo daquela ventania toda e inventou uma música que nós vamos aprender agora, certo? Então vamos lá, preparem suas vozes, relaxa o pescoço, aprende a cantar, não me deixa cantando sozinho, hein, gente? Vamos lá. O vento que forte toca o vento. Se eu tenho um instrumento, faço esse movimento. Mais uma vez, hein? O vento que forte toca o vento. Se eu tenho um instrumento, faço esse movimento. Um barco à vela navega no mar, com um balão voando no ar. De novo, aprenderam? Não é difícil, né? Vamos lá, de novo, hein? Bom, esse violão tá parando afinado, então eu vou fazer direto como a gente vai fazer na atividade, tá? A gente já vai treinando, vamos lá. Então vai ser assim, ó. O vento que forte toca o vento. Se eu tenho um instrumento, faço esse movimento. Moleza, né? Tem que fazer junto comigo, não vai atrasar nem acelerar a música, hein, gente? Mais uma vez. O vento que forte toca o vento. Se eu tenho um instrumento,
esse movimento. Aí no barco à vela, a gente vai imitar um barquinho, com as duas mãos. Um barco à vela. Você sabe o que é barco à vela? Eu vou contar para vocês. Um barco à vela é um barco que tem uma vela. Vou tentar colocar aqui na edição. Será que eu vou conseguir fazer isso? Um barco que tem uma vela assim, e conforme o vento sopra, bate nessa vela, o barco vai caminhando, vai navegando. Então, ele não tem motor, não tem nada, só o vento que faz ele funcionar. Um barco à vela navega no mar, ou como um balão. Balão também, ó, o balão vai subindo conforme o vento bate. Ou como um balão voando no ar. Agora a gente vai pegar a nossa folha sulfite e a nossa caneta. E olha o que a gente vai fazer. Aqui nós não temos dois copos iguais e um diferente, então aqui nós vamos formar carinhas. Como assim carinhas? Vou chegar mais perto. Então olha o que a gente vai fazer, ó. Um olhinho, um olhinho. É como se fosse, ó, copo, copo e agora o chapéu. O chapéu vai ser a boquinha do nosso bonequinho. Então, a gente tem que fazer no tempo certo, hein? Vamos lá, pega no lápis direitinho, na caneta, e a gente vai cantar. O vento, 1, 2, 3, que forte toca o vento, 1, 2, 3. Se eu tenho um instrumento, 1, 2, 3. Faço esse movimento, 1, 2, 3. Tem que fazer rapidinho, treinar para não sair fora do ritmo, tá? Um barco à vela navega no mar, ou como um balão voando no ar. De novo. O vento, 1, 2, 3. Que forte toca o vento, 1, 2, 3. Se eu tenho um instrumento, 1, 2, 3. Faço esse movimento, 1, 2, 3. Beleza? Então vai ser assim nessa parte. Deu para aprender, né? Depois, a gente vai para o instrumento que a gente tiver aí na nossa casa mesmo, tá? Então, ou o nosso chocalho, ou o nosso pianinho, ou o nosso violãozinho. E aí, a gente vai fazer sons diferentes, como nos copos e como aqui no nosso desenho. 2 iguais e um diferente. Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou vir aqui nessa tecla, que é a tecla Dó, e vou tocar ela 2 vezes, e depois eu vou para a nota Ré, tá? Então, eu vou fazer o vento. Vou fazer a nota certa, né? Então, pera lá. Vou fazer o Ré. O vento, que forte toca o vento. Se eu tenho um instrumento, faço esse movimento. O vento, que forte toca o vento. Se eu tenho um instrumento, faço esse movimento. Então a gente vai fazer 2 notinhas iguais e uma diferente, tá? Se eu tenho um violãozinho em casa, posso fazer o vento. Não precisa fazer a notinha aqui, tá? Faz só aqui. O vento, que forte toca o vento. Se eu tenho um instrumento, faço esse movimento. Certo? Só pra gente treinar o movimento. E se eu tiver um chocalho, tia Andréia? Eu não tenho aqui, mas a gente pode fazer. O vento, chique, chique, que forte toca o vento, chique, chique, pá. Se eu tenho um instrumento, chique, chique, pá, faço esse movimento, chique, chique, pá. Então eu chacoalho meu chocalho e no 3 eu paro ele na minha mão, tá? E por último, a gente vai pegar o nosso super cabide, que tem 2 papéis iguais e um diferente,
e vai assoprar cada papel no seu momento. Olha lá. O vento que forte toca o vento. Se eu tenho um instrumento, faço esse movimento. Um barco à vela navega no mar, ou como um balão voando no ar. O vento que forte toca o vento. Se eu tenho um instrumento, faço esse movimento. Certo? Vamos fazer todos agora, diretão? Sem parar? Termina um e vai o outro. Concentra aí pra gente não errar e fazer tudo no tempinho certo, tá? Então fecha a caneta primeiro. Ah lá. 1, 2, 1, 2, 3. O vento que forte toca o vento. Se eu tenho um instrumento, faço esse movimento. Um barco à vela navega no mar. Prepara o caderno. Ou como um balão voando no ar. Vamos lá? O vento. 1, 2, 3. Que forte toca o vento. 1, 2, 3. Se eu tenho um instrumento, 1, 2, 3. Faço esse movimento, 1, 2, 3. Um barco à vela navega no mar, ou como um balão voando no ar. O vento que forte toca o vento. Se eu tenho um instrumento, faço esse movimento. Um barco à vela navega no mar, ou como um balão voando no ar. Canta comigo. O vento que forte toca o vento. Se eu tenho um instrumento, faço esse movimento. Um barco à vela navega no mar, ou como um balão voando no ar. Muito bem! E foi assim que o Pedro aprendeu que ele não precisava ter medo do vento. Ele podia imitar até o barulho dele, sabia? Como que a gente pode imitar o barulho do vento? Ou ele podia se divertir, assim como a gente fez hoje, certo? Muito bem, a gente se vê logo, logo. Vamos relaxar? A música vai estar aqui embaixo.